E Deus continue abençoando a todos os meus irmãos presentes, amém? Convido a igreja a se colocar de pé para estarmos adorando. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos que estarão assistindo logo após a transmissão. Vamos cantar Não há Deus Maior. Graças a Deus. Vamos adorar em espírito e em verdade, para engrandecer este nosso Deus. Graças a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. E as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Os instrumentos continuem solando bem alto. Vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele por mais esta chance, por mais esta oportunidade de estarmos adorando o Senhor. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Por isso te damos glória a Deus, Senhor. Te adoramos mais esta vez, Senhor, cantando hinos ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Tudo o Senhor fez, criou os céus, criou a terra, o sol, as estrelas, para louvarem ao Senhor Jesus Cristo. E assim criou nós, Senhor, para estarmos adorando o Senhor mais esta vez, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que estás fazendo, ó Deus. Nós sabemos que é pela sua livre, Senhor, espontânea vontade, ó Deus. Tudo, Senhor, pela sua graça, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, ó Deus. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus. Ó, meu Deus, eu te peço, Senhor,
Abençoe este culto, Senhor, que estamos aqui, Senhor, presenciando, ó Deus. Abençoe os meus irmãos que estão presentes, ó Deus. Os meus irmãos que estarão assistindo, Senhor, através da transmissão, ó Deus. Venha abençoar cada um, Senhor. Venha abençoar o louvor que serão cantados, ó Senhor, aqui para adorar o seu santo nome, ó Deus. Venha abençoar os meus irmãos e a todos nós, Senhor. Abençoando os louvores, Senhor, a palavra que será falada aqui nessa noite, ó Deus. Venha abençoar, Senhor, porque nós sabemos que tudo é para a adoração do seu nome, Senhor. A adoração para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é digno, Deus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos desde já, Senhor, por tudo, Senhor. Venha abençoar, Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Venha estar conosco, ó Pai. Te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar. Aleluia. Nosso Deus, tudo Ele fez. Ele fez os céus, a terra, criou o sol, as estrelas. Tudo Ele fez para o seu louvor. Ele criou você também para adorar a Deus. Amém? Você vai adorar a Deus em espírito e em verdade nessa noite? É por isso que eu vim aqui, para adorar em espírito e em verdade. Então vamos continuar adorando. Vamos cantar este hino com muito louvor. Página 10. Está em Lá maior. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, então louve. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando.
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de ser adorado, exaltado aqui nessa noite. A todo tempo, a toda hora, Ele é digno de ser adorado. Vamos cantar o hino? Sino que eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Celebrai com júbilo ao Senhor, logo após será recolhidas as ofertas. E vamos adorar o nosso Deus. Vamos bater palmas ao nosso Deus. Graças a Deus. Vai glorificando ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia,
glória, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, amém. Graças a Deus. Glória, aleluia, amém. Assim seja. Vamos estar orando pelas ofertas. Glória a Deus. Mais essa vez, Senhor, aqui está seus filhos reunidos na sua casa, Senhor, onde nós te agradecemos em louvores, senhores, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos dado vida, Pai querido, e até aqui o Senhor tem cuidado dos seus filhos, Senhor. Pai amado, tudo isso tem acontecido em nossas vidas. Deus, no momento que nós cremos e aplicar uma fé no Senhor, o Senhor responderá a nossas orações e agradecimento ao Senhor, ó Deus. E é por isso que nós ofertamos, ó Deus, na sua casa, entregando nossos dízimos, porque o Senhor nos mostrou que é fiel. E nós queremos ser, Senhor, também, da mesma maneira que o Senhor se cumpre conosco, meu Deus. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui reunidos, Senhor, debaixo desse teto, Senhor, aonde o Senhor abriu essas portas de misericórdia e continua nos abençoando, continua nos guardando na sua preciosa presença, Pai. E nós estamos aqui de ouvido aberto, Senhor, para ouvir a sua palavra que vai ser trazida, Senhor, pelo seu servo, por tudo que nós temos que ouvir, Senhor, para voltar cheio com o Espírito Santo para nosso lar, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Rosângela que tinha chegado, né, irmã? Que Deus te abençoe. Irmão Enelson que está conosco, acabou de chegar. Que Deus abençoe, irmão Enelson. Amém. Deus seja louvado. Hoje, neste culto de domingo, nós, como sempre, estamos com os irmãos que vêm de fora, né? Para trazer a palavra, alguns vêm acompanhado. Eu creio que é uma grande bênção para nós. Hoje veio o irmão Isaac Júnior, juntamente com o irmão, esqueço o nome do irmão, sempre. Zé Maria. Que Deus abençoe o irmão Zé Maria. Amém. Hoje nós estamos com um irmão muito abençoado, que ele já veio visitando algumas vezes, o irmão Francisco Aguiar. Ele vai estar louvando um hino aqui conosco, amém? E os irmãos ajudem, quem saber do hino, ok? Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou vendo o semblante dos irmãos mais bonito que o meu. É porque o meu pé está machucado, eu estou alegre. Aleluia! Quem veio adorar a Deus, diga glória a Jesus. Amém. Peço aos meus amados companheiros aí, né? Obrigado pelo microfone, chegou mais uma tonalidade. Amados, eu quero cantar um hino. Tem uma palavra para você do Gerson Rufino. Eu tenho um hino meu, mas Jesus falou, o hino para você cantar tem uma palavra para você. Quando vocês estão precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, porque eu estou. Oh, glória!
Pode, amados, por favor. Ore ao meu favor para que o meu louvor, o Senhor Jesus, receba o louvor. Tenho uma palavra para você. Ah? Não desanime. Se você quiser, começa de novo para a coisa ficar mais bonita. Vamos lá, irmão Bruno, deixa eu. Tenho uma palavra para você. Bora. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Vamos lá. Neste dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Canta a igreja, quem souber. Deus só ouviu teu gemido, irmão Paulo. Vamos lá. Agora. Mas o Deus que enviou-me aqui sabe de tudo. Ora, maná. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Aleluia, dê glória a Deus. Ele está enviando o consolo. Para quê? Para tua alma. Enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma. Agora, igreja, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Agora vai chegar. Quem puder ficar de pé para Jesus, eu peço em adoração a Deus, de pé. Aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que enviou-me aqui, Ele sabe de tudo. Aline, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Remanamaná. Ele está enviando o quê? O consolo. Pra quê? Pra tua alma. Enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma. O Espírito da paz que você está passando, Jesus está provando você para te dar vitória. Vai passar. Eu sei. Tá logo. Vai passar. Não deixe ninguém julgar você pela aparência. Cabeça erguida que Jesus te ama.
não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai, chega. Olha o Espírito Santo aí na igreja, ó. Eu estou sentindo, olha, a solução para tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu agradeço a Jesus e as palmas para Ele, que Ele é lindo. E Jesus tem um projeto para tu, tu vai chegar até ser pastor. Mas tem uma coisa, tu só olha para frente, tu olha para trás não. Glória a Deus. Aleluia. Tamanho da Bíblia. Glória a Deus. Deus se agrada do hino quando é cantado em espírito e em verdade. Graças a Deus. Então vamos continuar cantando, adorando ao nosso Deus. Vamos cantar este hino, Exaltado Seja o Senhor. A gente cantou esse hino, gostei demais deste hino. Página 140. Exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Os senhores, Jeová, com palmas, exaltado, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor dos senhores, Jeová. A igreja canta santo, santo, santo. Os obreiros cantam santo, santo, santo. A mocidade canta santo, santo, santo. As crianças cantam santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor dos senhores, Jeová. Santo, 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 santo é o Senhor dos senhores, Jeová. Santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos senhores, Jeová. Jeová Jireh, Elohim,
Shaddai, lírio dos vales, rosa de Saron, o desejado entre as nações. Jeová Jireh, Elohim, El Shaddai, lírio dos vales, rosa de Saron, o desejado entre as nações. Exaltado, exaltado seja o Senhor, 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 exaltado Jeová. Todos de novo, sem instrumento. Exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor dos senhores, Jeová. Exaltado seja o Senhor dos senhores, Jeová. Aleluia. Graças a Deus. Já vamos estar encerrando essa parte dos louvores. Eu creio que nós já estamos ricamente abençoados através dessa parte. Aleluia. Antes de estar chamando o pregador dessa noite, o irmão Paulo César gostaria de dar um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? O irmão Paulo César vai estar dando um testemunho. Deus abençoe a igreja, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar os nossos irmãos ali, que vieram de Diara, José, Maria e o irmão Isaac Júnior. Deus abençoe vocês. Diz a palavra ali, meus irmãos, no Evangelho de João, versículo 20, capítulo 20, versículo 7, que Jesus, quando ressuscitou, ele deixou ali um lenço que cobria o seu rosto, dobrado em cima ali da pedra, onde estava o seu corpo. Os lençóis ficaram ali de lado. Para entender essa parte, precisamos voltar lá da forma que os judeus seguiam, que o lenço ali, né, retratava a condição do servo com o seu senhor, né? O seu senhor chegava na mesa, quando ele terminava de comer, ele pegava o lenço, enxugava os seus dedos, a sua boca, a sua barba e jogava ali. Ali, o servo já podia tocar na mesa ali, né? Porque ele já estava ali terminado. Quando ele pegava o lenço e dobrava, deixava o lenço dobrado sobre a mesa, ali ele queria dizer que já tinha terminado, né? Já tinha terminado. Não, desculpem, meus irmãos, desculpem. Estou um pouco nervoso, desculpem. Quando ele dobrava, né, que ele ia voltar ao servo, não tocava, né? Mas, resumindo, quero dizer com os irmãos que ele voltou, gente. Nós precisamos só entender isso. Ontem tive um testemunho maravilhoso, gente, tremendo. Os irmãos sabem que eu não sou vergonhoso, não tenho o dom da palavra. Nem gosto de estar vindo aqui dando testemunho. Mas isso me atormentou o dia inteiro hoje. Deus me falou, você vai lá hoje, tem que falar isso lá.
que o pai da Margarete foi acometido de um câncer, né? Está ali, tipo, em fase terminal. Aí ontem a Margarete ligou de lá e pediu para mim, falou, ora por ele. Falei, ok, vamos orar aqui por ele. E ficou lá, pousou lá. Pela manhã, ela me chegou agora pela manhã e me disse que ela chegou perto do rosto do pai dela, passou a mão no rosto dele e falou, o senhor sabe que eu te amo, né? Ele falou, sei. Assim, com a voz meio embargada, que ele quase não está falando, né? Aí ela falou, e o senhor aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele disse, aceito. Aí, meus irmãos, na hora ele começou assim, Margarete, Garete que ela chama ela. Garete, que música é essa, Garete? Que música é essa? Ela, pai, não tem música, pai. Não tem música nenhuma. Lá sempre tem carros de som, né? Mas hoje não tinha música nenhuma. Ele, Garete, que música que é essa? Que música que é essa? Não havia música, meu irmão. Era só os anjos tratando com ele. E eu creio que está cumprido. Deus pode retirar ele em paz agora. Aleluia. Isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós cantamos, Ele é grande. Ele é digno de ser exaltado, glorificado. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. Um toque de somente crer. Vamos fechar nossos olhos. Estar cantando. Tudo é possível, somente crer. E crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus em forma de gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós nesta noite. Queridíssimo Deus, bondoso e maravilhoso Pai Celestial, agradecemos a Ti, ó Pai, porque temos procurado servir a Ti em espírito e em verdade, ó Pai. E se há uma verdade neste momento em execução, é a Tua palavra, que tem poder, que tem autoridade, e nós cremos nessa verdade, ó Pai, de todo o coração. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos trazido aqui à Tua casa. Pedimos a Tua bênção sobre este culto, ó Pai. Que o homem, ó Pai, se diminua, ó Pai, saia de cena, Jesus. Que o Senhor sabe, ó Deus, que de mim nada posso fazer, ó Pai. Mas, ó Deus, o Pai, o Espírito Santo, ó Deus, que habita em mim, que habita em meus irmãos, ó Pai, pode operar obras maravilhosas no nosso meio nesta noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a nós, nos dê um culto abençoado para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sair daqui como aqueles discípulos no caminho de Emaús, comentando a respeito de Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus.
Louvado seja Deus, estamos aqui agradecidos, né, pelo privilégio, pela oportunidade. É minha primeira vez nesse lugar, mas me achei aqui um lugar tão aconchegante, um lugar tão bom, tão amável, né? Os músicos tocando tão bem, louvando ao nosso Deus, uma igreja tão bonita, abençoada. Confesso que hoje é a minha segunda pregação, tá? Peço aos meus irmãos a compreensão, a ajuda. Mas estamos aqui em uma missão, né, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhando também a saudação do nosso pastor, que é muito amado por nós, e a qual ele também ama muito a cada um de nós, né, a cada um de vocês. E é com essa missão e com essa comissão que estamos aqui, né, dando aquilo que temos dentro de nós, que o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoe, mas vocês estão bem servidos. Esse lugar é muito bonito, um lugar muito bom, muito agradável, né? Gostei demais. Arrependi de não ter conhecido, não ter vindo aqui antes. Pai. Os irmãos me perdoem, tá? Mas quero ser mais frequente. Louvado seja Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé, meus irmãos. E vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero falar esta noite a respeito da fé. Porque a fé, ela é a arma mais poderosa a qual o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ela é a arma mais poderosa. Ela é a que resolve qualquer situação e qualquer circunstância. Quero ler com os meus queridos irmãos aqui. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Louvado seja Deus. Quão bom é esse lugar, né? Quão maravilhoso é este lugar. Deus é bom, Deus é graça, Deus é bondade. E Ele tem dado a nós a vida, né? Então, nós temos motivos para agradecer a Ele, nesta noite, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Às vezes a gente agradece pelas coisas grandes, mas pelas coisas pequenas também no caminho, devemos ser agradecidos. Se temos o fôlego de vida, se temos uma família, se temos saúde, se podemos cantar e adorar o nosso Deus, isso, gente, é um privilégio muito grande. Estava vindo de Goiânia para cá. Olha como eu achei bom essa viagem, viu? Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Estou indo ali na casa do Senhor para ajudar e ser ajudado. Ajudar os meus irmãos e ser ajudado por eles. Quão maravilhoso foi, viu? Graças a Deus. Lendo aqui com os meus queridos irmãos, Hebreus 11, ora, o versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, no versículo 2, por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, isso aqui é uma promessa para o nosso tempo, né? Pela fé, Enoque foi transladado, pela fé, Isaac Júnior, irmão Paulo, cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, nós provaremos isso aqui, a transladação rápida nos espera, né? Para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém, Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vou fazer uma leitura pela palavra. Queridíssimo Deus e amado Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga vida, Senhor, para a palavra do Senhor, ó Pai, porque a palavra é verdadeira, ela é santa, ela é pura e eficaz, ó Pai. E aqui estamos falando de alguma coisa nobre, de alguma coisa grande, ó Pai, que é a fé, que é o fundamento, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai,
que o Senhor vivifica a palavra para nós e fala aos nossos corações. O Senhor sabe o que cada um precisa. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos podem assentar. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é um Deus vivo e eficaz. E Ele confiou a mim, confiou a você, a mensagem da cruz. Irmão Paulo, Deus confiou a nós ser o que? Transmissores, carregar essa mensagem do Rei Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que prova que nós temos fé nesta noite, a qual nós deslocamos da nossa casa e viemos para a casa do Senhor. Isso já é um sinal que nós temos fé. E a fé, ela é o quê? É a certeza. É a certeza que tudo é possível àquele que crer, aquele que acredita. Aquele que acredita em um Deus que é forte, que é poderoso, que é soberano. Como está dizendo aqui, a fé, eu quero falar para vocês que a fé é o firme fundamento. E que seus opositores podem cair por terra nesta noite. Aquilo que te aflige, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa magoado, tem um porquê de nós estarmos aqui esta noite. Então eu peço que cada um coloque um desejo no seu coração a respeito do que você queria que Jesus Cristo resolvesse para você esta noite. Eu tenho minhas situações, cada um tem as suas, e nós temos um que resolveu todas por nós, lá naquele madeiro pesado, lá naquela rude cruz, ele pagou o preço, a qual eu devia, a qual nós devíamos. Foi colocado sobre a cabeça do nosso Rei, Senhor, Salvador Jesus Cristo, uma coroa de espinhos, um rei que vai ser coroado pela noiva, pela senhorita Jesus Cristo. Nós o coroaremos com honra, com glória, com louvor, com adoração, porque ele merece, né? Ele merece ser venerado, merece ser exaltado, magnificado. O nosso Deus merece todo louvor e toda adoração. E por isso nós já louvamos a Ele, adoramos a Ele, fizemos a nossa parte, confiando nas promessas a qual Ele tem para nós. A respeito da fé, meus irmãos, ela deve ser o que? Exercitada. Se eu falhar aqui, os irmãos têm paciência, viu? A gente vai chegar lá. Mas a fé, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser exercitada. Deus confiou em nós uma missão de levar, de ser a mensagem do último dia. Não apenas ser conhecedores da mensagem, mas ser a própria mensagem. E a mensagem no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, ela curava, ela libertava, ela sarava, ela dava vista aos cegos, ela fazia coxos se levantar. E essa palavra não perdeu poder. Ela não perdeu poder, ela é viva e eficaz, e ela faz milagres, como nós ouvimos nosso irmão testemunhar aqui, a respeito de uma oração que ele fez ali, e o quadro começou a mudar, né? Então a fé, ela é poderosa, mas o nosso adversário, ele quer fazer de tudo para tirar a nós essa fé. Quando estamos aqui em um ambiente, por isso que o ambiente diz muito ao nosso respeito. Por que nós estamos aqui neste ambiente? Porque nós acreditamos num Senhor que é soberano, que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o adoram. É um Senhor que ajuda os teus filhos, que é um Pai bondoso. Por isso nós estamos aqui recorrendo à pessoa certa, recorrendo ao ser divino que tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer por nossas vidas. Ele nos ama tanto que Ele se entregou em meu lugar. Quem pecou, quem falhou, quem errou. Se olharmos para nós, nós vamos achar um monte de falhas, um monte de defeitos. Mas Ele, de braços abertos, venceu tudo por nós. Porque Ele sabia que nesse tempo nós íamos valorizar
o que Ele tem feito, o sacrifício a qual Ele tem feito por nossas vidas. E quão grande sacrifício, né? Mas o que o nosso Deus confiou a nós? Ele confiou a nós uma fé pura, verdadeira, uma fé que muda montes de lugares. E o que pode ser este monte de lugar? O que pode ser essa situação e essa dificuldade? Às vezes pode ser um problema natural, pode ser um problema financeiro, um problema conjugal, um problema mental. O que te aflige nesta noite? Eu quero te dizer que o nosso Jesus muda o quadro, que o nosso Jesus faz por nós muito mais do que pedimos e do que pensamos, e que Ele tem prazer em nos ajudar, porque nós que somos pais, somos homens maus, como o Senhor nos dá exemplo, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Às vezes a gente coloca em nossa mente uma visão que Deus está, às vezes com a vara, com o cajado na mão, a todo momento querendo nos disciplinar, nos corrigir. E o que Ele pede? O que Deus pede para cada um de nós? Meu filho, obedece o que está escrito aqui. Ó. Só obedece. Tira os teus pensamentos e deixa os meus pensamentos. Porque eu posso fazer por você muito mais. Eu posso te abençoar. Eu já tenho te abençoado, né? Se nós olharmos no retrovisor da nossa vida, né, irmão? Se a gente olhar e ver o que a gente era no passado, ainda não cheguei no ponto do que eu quero chegar, mas também nós podemos dizer que não somos como éramos antes, né? Porque o Senhor Jesus Cristo mudou o nosso viver. Ele tem dado a nós a graça, a bondade de servir, de conhecer essa pessoa tão maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer ser o seu melhor amigo. A maior riqueza que um homem pode adquirir, de vez em quando eu comento com os irmãos lá em Goiânia, com o irmão Jânio, a maior riqueza que um homem pode adquirir é a amizade, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele é o amigo, tem um hino que diz que Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Naquela hora que só Deus pode resolver, é nessa hora que Ele ama trabalhar, mostrando para nós que é Ele que faz. Eu já passei por várias situações na minha vida que foi só Deus. E Deus permite a nós vivermos, né, uma situação assim para que a fé seja o que? Exercitada. Oh, meu filho, eu tive contigo lá atrás. Esses dias, dá um testemunho aqui para os meus irmãos. A gente tem comércio lá em Goiânia, e comércio é muito estável. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. E a gente estava ali na casa do irmão Jânio, fazendo ali um evento ali, e no outro dia nós tínhamos um compromisso alto para ser pago. A minha esposa um pouco preocupada, porque ela faz o financeiro da empresa, um pouco preocupada com aquele compromisso que tinha que ser pago, que era um pouco alto. Eu vi que ela estava aflita, e através de uma inspiração de Deus, porque quando é uma inspiração de Deus, isso se torna realidade. Eu disse para ela, amor, o Deus que cuidou de nós até aqui, você acha que Ele vai deixar nós daqui para frente? Não vai. Pode acreditar que vai acontecer, que vai dar certo. E eu falei uma palavra simples, uma palavra assim que veio direto do meu coração, e falei para ela por uma inspiração. E no outro dia nós tínhamos os compromissos, e esses compromissos foram pagos, para a honra e glória do nosso Deus. Então o nosso Deus faz, meus irmãos, o nosso Deus faz. O nosso Deus tem dado saúde, olha só que crianças lindas e bonitas. Tem dado família, tem dado homens valorosos, tem dado a nós, gente, o melhor dessa terra. O nosso Deus tem dado a nós o melhor dessa terra, mas o que nós estamos fazendo? Perguntando para mim mesmo, eu perguntando o que eu tenho feito, com tanto quanto o Senhor tem me dado, a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje não têm o conhecimento a qual nós temos de quem é o Senhor Jesus Cristo. O único Deus, o Criador de todas as coisas. E Ele veio e revelou isso aos pequeninos, a nós pequeninos, né, meu irmão? Glória a Deus. Então Deus deu a nós um presente muito grande.
E um dia Ele vai requerer de nós. Vem cá, meu filho, eu te dei esse ensinamento, eu te dei essa instrução, o que você fez? A terra está aí, nós somos a terra, e Ele a semente, né? Mas eu creio que aqui existe uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra próspera, irmãos e irmãs que são abençoadas, que servem ao nosso Rei Jesus de todo o coração. Então, tem algo impossível para Deus? Não existe. Não há nada impossível para Deus. O possível, é claro que nós devemos fazer, né? E qual é esse possível? Às vezes, de vez de nós corrermos com os nossos braços, com nossas pernas, o que nós podemos fazer? Buscar a Ele, que é o Deus do impossível primeiro, buscando uma direção sobre todas as coisas, a qual estão diante de nós. Porque a fé é isso, é acreditar que temos um Deus que é poderoso, que quer nos ajudar, que quer ser próximo de nós. Ele não quer ser uma pessoa distante. Não, Ele quer ser uma pessoa próxima. E hoje eu lendo essa mensagem, a qual, não sei se já chegou aqui para vocês, os filhos de Israel. Uma mensagem nova, né? O pastor Wesley vai entregar para os nossos irmãos. Mas que mensagem poderosa. Falando ali a respeito de uma experiência a qual o nosso mensageiro teve com o Senhor Jesus Cristo. O nosso mensageiro ele tinha uma afinidade tão grande com o nosso Deus, que dependendo da situação, o Senhor se manifestava a ele. Ele num quarto ali, ele, quando se deu por conta, o anjo do Senhor estava dentro daquele ambiente. E ele caiu com o rosto no chão. Que maravilha, né? Isso foi só para o nosso mensageiro? Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer ser presente em nós. Porque o nosso profeta, ele trouxe a mensagem. Mas nós somos o que? Como Eliseu. Nós estamos aqui trabalhando essa mensagem, a qual o nosso mensageiro recebeu por revelação e deu a nós, por inspiração divina, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. E não basta dizermos que somos da mensagem. O que Deus quer ver de nós é o quê? Que nós venhamos ser a mensagem de Jesus Cristo andando nessa cidade. E quando os irmãos ali, os nossos apóstolos andavam, a sombra de Pedro, né? Que maravilha! Pensa que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão Paulo. O senhor no trabalho, caminhando nas ruas dessa cidade, isso não é ilusão, não. O que Deus escreveu nessa palavra, ela cumpriu-se nesses dias, mas pode se materializar em nós, se nós acreditarmos, se nós termos fé nesse Deus soberano. Mas essa é a mensagem. A mensagem, ela traz vida, ela traz resultado. Deus é maravilhoso, Deus quer fazer por nós coisas maravilhosas, coisas grandes, mas Ele requer de nós apenas isso: acredita em mim que eu posso fazer, e eu quero fazer, eu quero ser o amigo mais presente, eu quero ser o chefe da casa ali na hora do almoço, na mesa, né, na oração. Deus, Ele é tão simples, meus irmãos, e tão humilde, que ele quer fazer, Ele quer estar em nós, Ele quer ter a nossa companhia. Por isso, Ele nos criou. Fez os céus, fez a terra. Foi lá e criou Adão. Aí foi lá e criou Isaac Júnior. Foi lá e criou José Maria. Criou a irmã Elizabeth. E foi criando a cada um de nós, para que o brilho de Jesus Cristo brilhasse em nossos rostos nesse tempo do fim. Porque a mensagem, ela é pura, verdadeira e eficaz. Mas o nosso adversário, ele acredita tanto e sabe e conhece do plano de Deus, que ele tenta fazer de tudo para desestimular a nossa fé, desestimular a nossa convicção em Deus. Às vezes na casa de Deus, estamos aqui convictos, o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu pastor, é aquele que guerreia as minhas batalhas, mas quando saímos para o campo, às vezes esfriamos e desestimulamos. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês esta noite: tenha fé, não duvides. Se nós crermos e não duvidarmos, o nosso Deus operará sobre nossas vidas sinais, prodígios e maravilhas.
E não há um milagre maior que uma conversão de um pobre pecador. Um pobre pecador, a qual Deus salvou, a qual é a minha pessoa, é a tua pessoa, a qual é a cura para o que precisa de cura, para aquele que tem necessidade de saúde, Ele é a saúde. Então, tem alguma coisa que você queria que Deus resolvesse para você nesta noite? Eu tenho muitas causas que eu quero que Deus resolva por mim esta noite. Eu sei que Ele quer resolver, mas o inimigo faz frente diante de nós. O inimigo, se dermos oportunidade, ele nos incentiva ao pecado, nos incentiva a falhar, porque o pecado afasta o homem de Deus, é um plano de Satanás, ele nos incentiva, vai, peca, falha, fraqueja, faz aquilo que não agrada a Deus. Não, mas é minha natureza, é o meu jeito de ser. Jesus Cristo quer mudar o nosso jeito de ser. Ele quer dar a nós a natureza do Cordeiro, porque ele, sendo o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, venceu sendo um cordeiro. E nós vamos vencer com o mesmo exemplo, a qual ele deu para nós. Sendo um cordeiro, ele quer mudar a nossa natureza, quer dar a nós mansidão, quer dar a nós satisfação, entendimento, compreensão. O que eu tenho pedido para Deus? Deus, me dá uma mente igual a tua, assim. Me ajuda eu entender a tua palavra, me ajuda eu conhecer os teus caminhos, os teus desejos, dá-me ouvidos aptos para ouvir o Senhor falar, porque aqui eu estou montando uma situação aqui, mas uma palavra que, se nós colocarmos dentro do nosso coração esta noite, uma palavra resolve todo o problema. Uma palavra, ela resolve toda a situação. Se é problema, é financeiro, é conjugal, nós estamos na terra, estamos diante de situações assim a todo momento. Mas chama Jesus. Os discípulos ali, né, indo no barco ali, naquela travessia, e as tempestades se levantaram. Às vezes se levanta momentos de tempestade em nossas vidas, mas isso é Deus provando a nossa fé. Mas Deus prova a cada um de nós, sabendo que nós vamos ser aprovados. Porque o nosso testemunho, como os nossos irmãos, Abraão, os nossos irmãos aqui, Davi, cada um dos nossos irmãos deixou registrado um testemunho. Nossos irmãos no Novo Testamento, Pedro, Paulo e João, o testemunho deles ficou registrado na história. E o nosso testemunho também está sendo registrado na história. Pisando serpentes, escorpiões, lutando com leões a cada dia, em dificuldades, em situações, em problemas, mas sabendo que há um Deus que opera em nós, que há um Deus que venceu por nós lá na cruz, um Deus que é vencedor. Então, meus irmãos, há situações que se levantam contra nós, mas é apenas um teste. Deus quer que nós venhamos o quê? Ativar a nossa fé. Confiar no que Ele disse, o que está escrito ao meu respeito. Nós viemos no carro ali conversando, meu sogro falou, não esqueça, você é um filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um Pai poderoso, rico, abundante. Um Deus que é a alegria, que é o gozo, que é a satisfação, que é o sorriso no nosso rosto. É um Deus que é capaz de todas as coisas por nós. Por nós ele enfrentou o adversário, venceu Satanás como homem. O Senhor Jesus Cristo venceu como homem, porque como Deus, a briga não tinha como disputar, né? Então Deus se vestiu de homem, a briga era desigual. Então ele provou o teu amor, se despiu do seu trono de glória, vestiu uma roupa de carne como a nossa, desceu e foi lá e mostrou que ele venceu. Está escrito na palavra de Deus, eu venci o mundo. Então se seu pai venceu o mundo, né, pensa em algo grande, pensa em algo poderoso. O seu pai, o seu Deus é grande. O seu Deus não é um Deus mesquinho. O teu Deus não é um Deus que não tem o que dar. Ele tem para dar. E Ele tem dado a nós a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus. E tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu.
se 2 ou 3 testemunhas, né, confirmarem e forem ligadas aqui na terra, então o que pode ser resolvido essa noite? Deus pode resolver por nós tudo aquilo que nós precisamos. E Ele quer, o melhor disso é que Ele quer. Mas o inimigo, às vezes, lança nós por terra, coloca o pé em cima do nosso pescoço, querendo nos subjugar. Fala, não, você não vai conseguir. E se dermos ouvido a esse adversário que sabe jogar e lutar, se dermos ouvido ao nosso inimigo, nós desfaleceremos. Hoje o que eu vim aqui para dizer o quê? Que nós devemos crer na palavra de Deus, que possamos ter fé no Senhor Jesus Cristo, no que Ele disse ao nosso respeito. Então, quando o adversário vir e dizer para você, não, viu aí, você é um fracassado. Alguém já ouviu isso nos seus ouvidos? Alguém já ouviu isso? Eu ouço direto. O inimigo vindo ao meu ouvido e dizer, está vendo, você não consegue. Você cai toda hora. Mas o cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. O cair é do homem. Ele vem, está vendo, você não consegue. Você cai, mas ele esquece que a gente também levanta, né? Mas hoje a gente está aqui lembrando, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus tem nos sustentado, Deus tem guardado a nossa alma. Porque essa alma, gente, ela clama por algo. Ela clama pela presença do Senhor Jesus Cristo. Ela clama pelo amor, pela graça, pela bondade. Ela tem convicção. Mas há uma guerra constante na qual nós estamos vivendo. Hoje o pastor Marlon falou lá na escola dominical. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de guerra. Um tempo de guerra. A todo tempo o inimigo trabalhando em nossos pensamentos, querendo tirar de nós esse poder. Porque ele conhece o poder. Satanás conhece o poder de Deus. Ele conhece o que Deus quer entregar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas qual o plano dele? Ele vai lutar com toda a força que tem para desfazer, para não deixar a nós, os nossos olhos entenderem, a nossa compreensão, obter essa fé de colocar Deus para dentro e falar o que está escrito a meu respeito. Eu sou filho de Deus, servo do Deus vivo, testemunha do Senhor Jesus Cristo nesse século 21. Eu sou a noiva amada, escolhida, salva por Jesus Cristo. É isso que ele diz, eu sou forte, eu sou poderoso, nós somos o que? Mais do que vencedores. Está escrito em Romanos 8:31, mais do que vencedores. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos dizer para cada um dos nossos irmãos aí, vamos dizer assim para eles, você é mais do que vencedor. Vamos dizer isso? Meu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, viu? Amém? Aleluia. É nós, né, meu irmão? É nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabe, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus que diz isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Vivifica nós, ó Pai. Glória a Deus. Em Romanos aqui, meus irmãos, 8:31, está dizendo isso, mais do que vencedores. Então, se está escrito, é melhor crer no que está escrito, do que crer nos nossos próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos podem falhar e podem fraquejar, mas quando ele fraquejar, volta lá na palavra. O que está escrito ao meu respeito? Que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E está consumado. Jesus Cristo venceu. Lá no madeiro ele disse, está consumado, está feito. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós somos um povo forte, um povo poderoso, um povo vencedor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem? Tem alguém que pode se levantar contra nós? Tem alguém? Tem alguém? Tem algum inimigo? Tem algum demônio? Tem alguma potestade? Tem alguém que pode levantar contra nós? Se Deus é por nós, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus grande. É Ele que faz. O poder está sobre Ele. O poder está sobre Ele. E Ele diz que Ele é por nós. Aleluia, Pai. Quem será contra nós? Quem será contra nós? Não há nada, não há causa, não há ninguém que pode fazer frente diante de nós. Se estivermos aqui numa comissão, numa linhagem, numa direção a qual Deus escolheu para nós trilharmos e caminharmos. O que nós devemos fazer esta noite? Tirar os nossos pensamentos. Oh, meu Deus, tudo que eu fiz até aqui, às vezes não deu em nada, Senhor. Mas eu entrego a Ti o meu espírito, entrego a Ti os meus desejos, para que o Senhor guerreie por nós. E uma oração sincera, um pedido sincero, diante do nosso Deus, o nosso profeta diz que tem muito efeito, que é poderosa, que tem sim a sua eficácia. Uma oração sincera muda o quadro. Muda o quadro, meus irmãos. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu com 10 anos, dando outro testemunho aqui, 10 anos de mercado, de comércio lá em Goiânia, passando uma dificuldade, uma peleja, uma tormenta, veio a pandemia, a coisa acabou de piorar e entrou em dificuldade. Teve um dia que eu fui levar um carro para um cliente, meu celular descarregou a bateria, era 3 quilômetros do local qual eu ia deixar o veículo e voltar para a loja. Deus tinha um plano a respeito dessa situação. E eu, voltando a caminho, não teve jeito de chamar o Uber, voltei a pé, orando a Deus, umas 5h30 da tarde, passando por uma dificuldade, porque problema financeiro é algo muito terrível, ele desestrutura a gente no conjugal, no familiar, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores, é algo difícil, é uma pressão terrível. E minha esposa, sempre com caráter, uma mulher bem posicionada, não querendo envergonhar e negar o nosso Deus, eu creio que isso é um desejo de cada coração, né? Não negar o nosso Deus, não servir de vergonha para o Evangelho. Ela pedindo a Deus, ó Deus, não deixa nós para envergonhar o teu nome. Nós somos filhos do Senhor. Ela clamando de um lado, e eu fui levar esse veículo e voltando, orando a Deus do outro lado. Pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia. Muda a nossa história. Deus, às vezes, vai permitir que nós venhamos chegar no fundo do poço. Às vezes, Ele permite a nós passarmos por essas situações, porque no fundo do poço você só tem jeito de olhar para cima. Aí você para de olhar o que você pode fazer. Você para de olhar as circunstâncias a qual você pode decidir, a qual você com as suas mãos pode fazer. E com 10 anos de mercado, voltando ali, pedindo, Deus, tem misericórdia, muda o nosso quadro. Cheguei lá na nossa empresa, a gente tinha acabado de reformar, lá tem box para 10 veículos. Dando testemunho aqui que eu creio que vai ajudar os nossos irmãos, porque estamos falando a respeito da fé, que é o firme fundamento. Amém, Jesus? E cheguei ali na loja, não tinha um carro lá dentro. Cheguei lá, meu Deus, ajoelhei, a loja fechada, ajoelhei lá no meio do salão, falei, meu Deus, tem tanto tempo que a gente está trabalhando aqui, e eu sei que essa porta foi o Senhor que abriu. O quanto é importante, né? Em nossas vidas, em nossos relacionamentos, nós saber que a porta foi Deus que abriu. Isso nos dá convicção. Mesmo em meio à dificuldade e a problemas, Deus mostra que está presente. E eu fiz uma oração sincera para Ele, Senhor, essas portas aqui foi o Senhor que abriu. Mas eu já tinha tentado de toda a minha força, de todo o meu conhecimento, de todo o meu jeito, meus irmãos. Com 45 protestos no nome. Com 45 protestos no nome, não tinha moral e nem crédito para nada. Para nada, nada, nada. Cheguei, orei a Deus. Deus, eu entrego a Ti essa loja, essa empresa. O Senhor abriu.
mas se o Senhor quiser fechar, de hoje em diante está nas tuas mãos. Das minhas forças, eu estou passando aqui para o Senhor agora. Eu fiz essa entrega para Deus, através de uma oração sincera. Falei, se o Senhor quiser que eu vou trabalhar em uma outra empresa, servir alguma outra pessoa, trabalhar, eu vou dedicar. Eu tenho a minha família, eu vou honrar minha família não vai passar necessidade, porque eu tenho força e eu vou trabalhar. A minha parte eu vou fazer. Mas se o Senhor quiser fechar, da agora em diante, pode fechar. E descansei. E descansei, passei por aquela situação, a qual estava difícil. Já chegou no meu lar, um dia eu estava com visita. Às vezes Deus permite a gente passar por situação tão complicada, querendo o quê? Humilhar a nós, querendo fazer o quê? Que a nós venhamos descer para encontrar com Ele. Porque às vezes a gente pensa que sabe muito, que faz muito, mas às vezes Deus permite a nós passarmos por certas situações, permitindo a nós passarmos por certa humilhação, para quando Ele mudar o quadro da história, a gente reconhecer, ó, foi Deus. Foi Deus que mudou o quadro da história. E nesse testemunho eu ali, falei para Deus, Deus, entrega essa loja nas tuas mãos, a chave está aqui. Se o Senhor quiser fechar, a partir de amanhã está nas tuas mãos. Com 45 protestos no nome, minha esposa orando e pedindo a Deus direção do outro lado. No outro dia, 11 horas da manhã, uma operadora do cartão de crédito. Nós com vendas baixas, porque estávamos passando por problema de pandemia, passando por situações complicadas, vendas baixas. Às vezes, lá na minha casa, fui humilhado também, com visita. O pessoal chegou e lá cortar a luz lá de casa. Você acredita, irmão Paulo, que a gente já passou por isso? E para achar que não estava bom só a luz, quando o cabo da luz foi embora, o da água estava chegando. Mas não tem problema não, confie em Deus. Deus está o quê? Testando, provando a cada um de nós, para ver até que ponto a gente resiste. Até que ponto a gente vai estar firme. Com recurso ou sem recurso, estamos aqui louvando a Deus, engrandecendo a Ele, porque Ele é digno de louvor e de adoração. No outro dia, 11 horas da manhã, minha esposa olhou no aplicativo da Stone, a operadora de cartão. A operadora de cartão liberou um crédito, gente, de 100 mil reais. Estou dando testemunho que nossos irmãos, nós somos íntimos aqui, né? Uma coisa improvável, impossível de ser feita. Deus abriu essa porta para mudar o quadro da nossa história. O que Ele fez? Ele abriu essa porta, deu essa direção. Então, nosso Deus faz. O que Ele diz para mim? Eu estou aqui, meu filho. Segue firme sem vacilar, que eu estou contigo. E além desse procedimento, Deus tira a nós de uma situação, tira a nós de um sufoco, de uma dificuldade e coloca para a gente prosperar em meio à dificuldade. Encaminhou clientes, pessoas para mudar o quadro do nosso trabalho. A gente começou a trabalhar com outra situação. Então Deus tirou a nós do sufoco e nos honrou em meio à dificuldade. E louvado seja Deus. Então não há nada impossível para Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor que fez isso por nós. E agradecemos sim a Ele. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque às vezes algum dos meus irmãos pode estar passando por situação difícil. Pode estar passando por dificuldade, mas eu tenho um Deus que muda. E o meu Deus, eu não conheço Ele só do que está escrito. Vocês não conhecem Ele só do que está escrito. Vocês têm experiência com Ele. Vocês têm sentido a presença dEle. Então o que Ele quer? Confia em mim, meu filho. Confia em mim que eu sou contigo. Eu sou contigo. Você é amado da minha alma. Ninguém entrega a si próprio a um filho amado. Ninguém entrega alguém para ser morto, crucificado, humilhado. Pensa que cena, meu irmão. O nosso rei Jesus ser humilhado por pobres, homens indignos, pecadores e cruéis. O rei do universo estava ali diante das pessoas, mas não reconheceram. Por quê? Provando o amor por nós. Provando o amor por nós. Ó, meu filho, eu fiz isso aqui, porque lá na frente, lá em 2023, os meus irmãos vão reconhecer, meus filhos vão reconhecer o que eu fiz por eles. Alguns, às vezes, não. Mas outros vão reconhecer o que ele fez. E ele fez isso por nós. Provou ele. Uma coisa é falar. Uma situação é falar. Outra situação é provar com atitude.
Deus provou com atitude o teu amor por nossas vidas. Então, o que diremos, pois? Não há o que temer, né? Não há o que temer. Com Cristo é vencer ou vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Está escrito aqui, gente. Pode acreditar, acredita no Deus que escreveu, que inspirou nossos irmãos a escrever essa palavra. Mas guarda ele dentro do coração. Se há um momento a qual nós precisamos guardar, é o nosso coração, é o nosso sentimento, ter um coração blindado, protegido por Deus. Deus disse isso ao nosso respeito, e ele provou, né? Quem tentará acusação? O nosso adversário faz isso. Aquele ali, o Isaac Júnior. Não, o mais improvável dessa igreja, Deus muda o quadro dele, Deus muda o quadro de cada um de nós, né? Deus ama, gente. Deus ama pessoas improváveis, viu? Deus ama pessoas improváveis. Aquilo que o mundo não dá valor, aquilo que para a sociedade aparenta não tem jeito, ele escolheu um menino que nasceu lá na cabaninha, lá de Kentucky. E olha a revolução que ele fez no mundo. O homem foi, mas a mensagem está girando esse planeta. A mensagem está girando esse planeta, dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus foi preparar um lugar, que vai levar a noiva escolhida e preparada e adornada. E que cena maravilhosa, né? Como será maravilhoso aquele dia, né, meu pai? Ontem a gente teve num casamento, eu fiquei maravilhado demais. O noivo entrando ali, eu comecei a contemplar como vai ser lindo, né? Quando nós chegarmos lá diante do nosso Senhor, Ele enxugando a lágrima do nosso rosto. Vem cá, meu filho, não chores mais. Você venceu. Nós vencemos. Vinde, benditos de meu Pai. E nós olhando, né, como a noiva, olhando ali o noivo vindo, com aquelas vestes celestiais, com aquele abraço maravilhoso, com aquele rosto mais lindo que existe. Nossas palavras são poucas para expressar o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nós vamos contemplar, porque nós temos fé, nós acreditamos que o nosso Deus disse isso ao nosso respeito, que Ele confiou em nós essa palavra, que Ele sabia que nós íamos vencer os leões desse dia. Davi enfrentou um tipo de leão lá atrás, um tipo de urso, um tipo de gigante. Nós também estamos enfrentando nesse dia. E o meu maior inimigo, né? William Brana disse, que se chama William Brana. Mas o meu maior inimigo se chama Isaac Júnior. Mas eu decidi que eu vou acabar com esse inimigo. E é uma decisão que nós temos que ter. Pelo poder da palavra do Senhor, pelo sangue de Jesus, a qual verteu lá na cruz, nós vamos vencer esse adversário. Nós vamos vencer esse inimigo. Para que a conversão, a qual Deus espera de nós, Deus aguarda de nós uma conversão, como Ele diz para Pedro. Fiquei maravilhado demais com aquela palavra, lá em Lucas. Mais para frente lá um pouquinho. Não. A palavra diz assim, Pedro, quando converteres, vai lá e incentiva, ativa os seus irmãos. Então é o que Deus quer de nós. Que Deus quer de nós, que possamos ser o quê? Pessoas decididas, consagradas, porque há um Deus que nos espera. E será maravilhoso, porque Deus tem promessas para mim e para ti. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. E nós fomos justificados, né? Como existem as 3 etapas, quando nós aceitamos o nome do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Então há um nome, e esse nome é o nome do Todo-Poderoso. Então não pense que você é uma pessoa pequena, que é um ser pequeno, que às vezes não tem muita instrução. Deus quer a simplicidade, Deus ama, Ele quer o nosso coração. O nosso pastor sempre fala, né? Se Ele estiver dominando os nossos sentimentos no nosso coração, as outras coisas são mudadas de dentro para fora. Deus confiou a nós. Deus nos confiou. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
a qual está à direita de Deus, sobre o poder, né? E o que também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Ele quer fazer por nós. Ele nos ama. O Senhor Jesus Cristo nos ama. Quer vivificar na nossa fé. Quer resolver os nossos problemas. Quer ser o nosso melhor amigo. Quer ser alegria em nossos corações a cada manhã, a cada respirar. Ele quer o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Eu já estou encaminhando aqui para encerrar, porque eu sou um irmão, sim, eu estou aprendendo, né? Mas louvado seja Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui? O teu acusador, o seu adversário, aquele que te persegue, aquele problema que às vezes não foi resolvido, Jesus Cristo já venceu por nós lá na cruz. Acredita em Deus, crê somente, coloca Ele dentro do seu coração e não larga. O inimigo, ele virá contra nós, tentando tirar a nossa fé. Mas a palavra diz algo ao nosso respeito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus inspire a vida de cada um. Eu peço a bênção de Deus sobre cada um de vós, que Deus seja a paz, que seja a prosperidade, que seja a alegria, que seja o gozo, que seja o entusiasmo sobre o coração de cada um. Fiquei muito feliz por poder estar aqui com vocês nesta noite. Vamos fazer uma oração para agradecer ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas vamos ficar de pé, meus irmãos? Aleluia, Pai. Queridíssimo Deus e amado Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite, ó Pai, porque o Senhor sabe, ó Deus, que eu fiz o meu melhor, Senhor. Sei que tenho muitas limitações, muitas dificuldades, mas eu também sei que há um Deus que vela por mim, que vela por nós, ó Pai. E a Tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia, ó Pai. Se há algum irmão aqui, Senhor, que está passando por situações difíceis, ó Pai, na área da saúde, ó Deus, o Senhor é a cura, ó Deus, a qual Ele precisa, a qual nós precisamos, porque sobre as pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós fomos curados, fomos sarados. Se há algum irmão que está passando por algum problema, Senhor, familiar, o Senhor, ó Pai, é o afago, o Senhor é a amizade, o Senhor é a amizade, a ajuda mais verdadeira, ó Pai. Se tem alguém também, ó Pai, que possa estar passando por dificuldade financeira, o Senhor é o Deus da provisão, ó Pai. Que o Senhor prospere o caminho dos meus irmãos, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, muitos motivos de alegria, ó Pai. Dê a eles condições, ó Pai, de chegar em Tua casa, ó Pai, com entusiasmo, com satisfação, com felicidade, ó Pai, a qual eles têm um Deus, a qual nós temos um Deus que é verdadeiro, ó Pai. Temos um Deus, a qual o seu nome é Jesus Cristo. E esse nome está sobre nossas vidas, ó Pai. Protege, ó Pai, guarde nos nossos corações. E se há, Senhor, alguma necessidade, ó Deus, o Senhor conhece cada coração, meu Deus. Supra a necessidade dos meus irmãos, ó Pai. Ajude a cada um, ó Pai, a ser forte, ser valente, ó Pai. Que possamos ser, ó Pai, aqueles soldados, ó Pai, na frente da batalha, ó Pai. Na frente da batalha, lutando e combatendo um bom combate. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro a Ti, te agradeço, entrego a Ti, Senhor, esta reunião, aos meus irmãos, e agradeço ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Ô, meu irmão, graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão Isaac Júnior. Amém? Vamos estar já passando para a última parte, né? Para o encerramento. Aqui tem uns pedidos de oração. Aqui tem um pedido. Agradecemos a Deus pela vida do irmão Wesley, né? Que na terça-feira, com a graça de Deus, completará
mais um ano de vida, dia 12/9, né? Que o Senhor abençoe concedendo o que está dentro do seu coração. Te amamos, sua família, Elizabeth, Nicole e Noemi. É quem pede. Amém? Tem mais outros pedidos? Peço oração a favor da Creuza, que está enferma. Peço que Deus cure ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Aparecida é quem pede. Aqui tem mais um pedido de oração. Peço oração a favor do meu esposo, dos meus filhos. Peço no nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Rosângela é quem pede. Amém? O Isaac Júnior pode estar fazendo essa oração? Queridíssimo Deus e amado Pai, oramos a Ti, Senhor, porque falamos de fé nesta noite. Falamos de um Deus que tem dado saúde para o nosso irmão, tem dado uma família para ele, tem dado uma esposa, tem dado filhos, ó Pai. Oh, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem abençoado o nosso irmão Wesley, Senhor. Tem sido irmão, ó Pai, exemplar, que tem dado testemunho, tem sido de bênção na tua casa, ó Pai. Retribua a teus filhos muitas e muitas e muitas vezes mais a tudo quanto ele tem feito pelo Senhor. E aqui, Senhor, há também necessidades, ó Pai. Que o Senhor abençoe a irmã Maria Aparecida, é isso mesmo, irmã Creuza, que está enferma. Ó Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, a necessidade da nossa irmã. E o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor possa curá-la, abençoá-la, proteger, Senhor, e tirar ela dessa situação, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor diz, ó Pai, se nós aqui, Senhor, confirmarmos, ó Pai, acreditarmos, se nós, ó Pai, aqui decidirmos por algo, ó Pai, isso seria realizado, ó Pai. Ó Deus, hoje nós falamos de um Deus grande. Pedimos que o Senhor entre em cena e entre em provisão, ó Pai, em favor da nossa irmã Creuza, ó Pai. E tira ela dessa situação, dela saúde, que ela possa se levantar, que uma gota do teu sangue, ó Pai, a qual tocar a vida da nossa irmã, ó Deus, ela pode ser curada, libertada, salva e liberta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A irmã Rosângela também faz pedido pelo esposo e pelos filhos. Amém, Jesus. O Senhor conhece essa família, Senhor. E está aqui uma mãe fazendo um pedido, Jesus. Oh, Deus, o Senhor sabe, ó Deus, que Satanás tem tentado contra nossas famílias. Nós somos um alvo de Satanás. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor dê, Senhor, harmonia para este lar. Que o Senhor dê paz para este lar. Que o Senhor dê desejo, ó Pai, ao esposo, aos filhos, a servir ao Senhor Jesus Cristo. Que a nossa irmã, ó Deus, seja uma tocha acesa ali dentro daquele lar. E que os poderes das trevas, ó Pai, possam ser oprimidos e reprimidos, ó Pai, pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai. Que haja neste lar paz, gozo e bonança, Senhor. Que o Senhor seja com eles, ó Pai, e liberte. É o pedido do nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abençoe, entre naquele lar, Senhor, e dê a paz para eles, porque o Senhor diz na tua palavra que eu sou a paz. E quão bom é ter a paz, ó Pai. Quão bom é ter o Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando, Senhor, para Goiânia. Pedimos a tua guarda e a tua proteção. Que os anjos do Senhor nos acompanhem. Que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui, Senhor, nessa cidade, ó Pai. É uma cidade grande, é uma cidade bonita, Senhor. Ó Deus, que eles possam ser tochas acesas aqui nessa cidade, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ir na dianteira de cada um, protegendo, abençoando, Senhor, prosperando, iluminando, dando paz, dando gozo, dando satisfação de levar o nome do Senhor Jesus Cristo adiante, ó Pai. Dê a cada uma semana abençoada, ó Pai. Que os lares, ó Pai, sejam repletos de paz, de gozo, de alegria, de prazer, Senhor, de entusiasmo de servir ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe esta congregação, ó Pai. Que o Senhor prospere o caminho dos nossos irmãos e dê vitória, ó Pai. Porque o Senhor é vitorioso, ó Pai. Na tua palavra não vejo, Senhor, algum lugar a qual diz que o Senhor perdeu alguma batalha.
E se o Senhor não perdeu, ó Pai, com os nossos irmãos, o Senhor também não perde conosco, ó Pai. Nós estamos aqui rompendo, vencendo com Cristo Jesus em nossos corações. Que os nossos irmãos no trabalho que possam ter uma semana abençoada, próspera, produtiva, ó Deus. Que haja fartura nos celeiros dos nossos irmãos, ó Pai. Que haja gozo, que haja paz. O mesmo Deus que mudou a minha vida, que mude a vida de cada um que aqui precisa, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço a Ti, agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Amém. Os irmãos podeis assentar, estamos despedidos. Os irmãos podeis fazer a oração particular. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, quinta-feira próxima haverá culto de oração. Todos os irmãos estão convidados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.